Capítulo 33. Influências do lar. O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo, e sua maior atração deve ser a presença da mãe. As crianças têm natureza sensível e amorosa. Facilmente se consegue agradá-las e facilmente também se sentem infelizes. Mediante uma disciplina branda, com palavras e atos amáveis, as mães podem unir os filhos ao seu coração. As crianças gostam de ter companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Anseiam simpatia e ternura. O que lhes dá prazer, elas creem que também o dá a mãe, e é natural que a ela se dirijam com suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para ela, são de grande importância para as crianças. A simpatia e a aprovação que ela lhes dispensa são preciosas. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-as às vezes felizes o dia inteiro. Em vez de mandar que os filhos se afastem dela, a fim de não ser molestada pelo barulho que fazem ou perturbada por suas pequeninas necessidades, imagine a mãe algum divertimento ou trabalho leve para entreter a mente e suas ativas mãozinhas. Penetrando em seus sentimentos, dirigindo-lhes os brinquedos e as ocupações, a mãe conquistará a confiança dos filhos, podendo com mais eficácia corrigir-lhes os hábitos errôneos ou combater-lhes as manifestações de egoísmo ou mau gênio. Uma palavra de advertência ou de reprovação, dita oportunamente, será de grande valor. Mediante paciente e vigilante amor, ela poderá dar à mente das crianças a verdadeira direção, nelas cultivando belos e atrativos traços de caráter. As mães devem guardar-se de educar os pequenos de maneira a se tornarem dependentes e absorvidos consigo mesmos. Nunca os leveis a cuidar que são o centro e que tudo mais deve girar em torno deles. Alguns pais dedicam demasiado tempo e atenção para distrair os filhos, mas estes devem ser acostumados a se divertirem a si próprios, a exercer seu próprio engenho e habilidade. Assim aprenderão a estar satisfeitos com prazeres simples. Devem ser ensinados a sofrer animosamente seus pequeninos desapontamentos e provações. Em lugar de chamar a atenção para toda dorzinha ou insignificante ferimento, distrair-lhes a mente, ensinando-lhes a passar por alto esses aborrecimentos e pequenos mal-estares. Estudai maneiras a sugerir às crianças pelas quais elas aprendam a preocupar-se com os outros. Não se permita, porém, que elas sejam negligenciadas. Sobrecarregadas de muitos cuidados, as mães sentem que não podem, às vezes, dedicar tempo para instruir seus pequenos e dispensar-lhes amor e simpatia. Lembrem-se elas, no entanto, de que se os filhos não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo que experimentam de afeto e companheirismo, volvem-se para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem perigar. Por falta de tempo e de ideia, muita mãe recusa a seus filhos algum inocente prazer, enquanto os dedos atarefados e os fatigados olhos se empenham diligentemente em qualquer obra destinada a mero adorno, qualquer coisa que, na melhor hipótese, servirá unicamente para animar a vaidade e a extravagância em seu jovem coração. Ao aproximarem-se os filhos da adolescência, estas lições dão frutos em orgulho e ausência de valor moral. A mãe aflige-se com as faltas dos filhos, mas não compreende que a colheita que está tendo é o fruto da semente por ela própria plantada. Algumas mães não são uniformes no tratamento de suas crianças. Têm às vezes condescendências que lhes são nocivas, e outras vezes recusam qualquer inocente satisfação que tornaria deveras felizes o coraçãozinho infantil. Assim fazendo, elas não imitam a Cristo. Ele amava as crianças, compreendia-lhes os sentimentos e interessava-se por elas, fossem seus prazeres, fossem suas provações. O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente o interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia.
Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. O pai é o legislador da família, e como Abraão, deve fazer da lei de Deus o governo de sua casa. Deus disse de Abraão: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa. Gênesis capítulo 18, verso 19. Não haveria pecaminosa negligência em restringir o mal, nada de favoritismo fraco, imprudente, cheio de condescendência, nada de ceder sua convicção do dever aos reclamos de enganosa afeição. Abraão não somente dava a instrução devida, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Deus nos deu regras para a nossa direção. As crianças não devem ter permissão de desviar-se da segura vereda estabelecida na palavra de Deus para caminhos que levem a perigos, os quais se acham abertos de todos os lados. Bondosamente, mas com firmeza, com perseverante esforço secundado de oração, seus maus desejos devem ser refreados, reprimidas suas inclinações. Cumpre ao pai fortalecer na família as austeras virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, ânimo, diligência e utilidade prática. E o que exige de seus filhos deve ele mesmo praticar, ilustrando essas virtudes na própria conduta varonil. Mas, pais, não desanimeis vossos filhos. Combinai o afeto com autoridade, a bondade e simpatia com firme restrição. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer, relacionai-vos com eles, associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos, e captai-lhes a confiança. Cultivai a camaradagem com eles, especialmente os meninos. Tornar-vos-eis, assim, uma forte influência para o bem. O pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes ensombrem a família. Deve penetrar em casa com sorrisos e palavras aprazíveis. Em certo sentido, o pai é o sacerdote da família, depondo sobre seu altar o sacrifício matutino e vespertino. Mas a mulher e os filhos devem unir-se à oração e aos cânticos de louvor. Pela manhã, antes que saia de casa para o trabalho do dia, reúna ele os filhos em redor de si, e curvando-se perante Deus, entregue-os ao seu paternal cuidado. Passados os cuidados do dia, reúna-se a família para fazer uma prece de gratidão e erguer hinos de louvor em reconhecimento do divino cuidado no decorrer do mesmo. Pais e mães, por mais prementes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações. Aborrecimentos diários juncam a estrada tanto dos jovens como dos mais idosos. Os que querem viver vida paciente, amorável e satisfeita devem orar. Somente obtendo constante auxílio de Deus podemos alcançar a vitória sobre o eu. O lar deve ser um lugar onde o contentamento, a cortesia e o amor façam habitação. Onde moram essas graças, aí residem a paz e felicidade. Podem invadi-lo as aflições, mas isso é a situação da humanidade. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, embora seja o dia sempre nublado. Em tais lares os anjos de Deus habitam. Estudem o marido e a esposa a felicidade mútua, nunca faltando as pequenas cortesias e pequenos atos de bondade que alegram e iluminam a vida. Entre o marido e a esposa deve existir perfeita confiança. Juntos devem considerar suas responsabilidades. Operar juntos pelo mais alto benefício de seus filhos. Jamais devem, em presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos ou discutir a maneira de julgar um do outro. Tenha a mulher o cuidado de não tornar mais difícil a obra do marido pelos filhos. Apoie o marido às mãos da esposa, dando-lhe sábios conselhos e afetuosa animação. Não se deve permitir que se erga entre pais e filhos barreira alguma de frieza e reserva.
Relacionem-se os pais com eles, buscando compreender-lhes os gostos e disposições, penetrando em seus sentimentos e discernindo o que lhes vai no coração. Pais, deixai que vossos filhos vejam que os amais, e fareis tudo o que estiver ao vosso alcance para torná-los felizes. Se assim fizerdes, as necessárias restrições que lhe impuserdes terão incomparavelmente mais peso em seu coração. Governai vossos filhos com ternura e compaixão, lembrando que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 10. Se quereis que os anjos façam por vossos filhos a obra de que Deus os incumbiu, cooperai com eles, fazendo a vossa parte. Criadas sob a sábia e amorosa guia de um lar verdadeiro, as crianças não terão desejo de ausentar-se em busca de prazer e camaradagem. O espírito que prevalece no lar moldará seu caráter. Formarão hábitos e princípios que serão uma forte defesa contra a tentação, quando deixarem o abrigo do lar e assumirem sua posição no mundo. Tanto as crianças como os pais têm importantes deveres a cumprir no lar. Deve-se-lhes ensinar que constituem uma parte da organização do lar. São alimentados, vestidos, amados e cuidados, e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades do lar, e trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros. As crianças são às vezes tentadas a zangar-se quando lhes são feitas restrições, mas, mais tarde na vida, elas bendirão os pais pelo fiel cuidado e estrita vigilância que os guardou e guiou na idade da inexperiência.